Vou voltar um ano depois como se nada tivesse acontecido? Sim. Depois de 7 anos, resolvi sair do iPhone e vim para o Android. Quer saber por que eu fiz isso? Qual foi a minha experiência? Então vem comigo. Oi, eu sou o Baldu, designer, fotógrafo e nerd na horas vagas. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que esse não é um vídeo de unboxing. Se você quer saber como que é o aparelho, construção, tudo mais, quer saber como que ele vem embalado, bonitinho, procura outro vídeo. Esse vídeo aqui é para falar sobre a minha experiência no telefone e como eu fiz isso acontecer nesses últimos 5 meses com o aparelho. Então, bom, antes de eu falar qual foi a minha experiência em si e tudo mais com esse aparelho Android, eu preciso falar qual foi o meu primeiro iPhone para você entender a trajetória. O último Android que eu usei no dia a dia foi um LG de entrada, na época era o LG L3. Bem antiguinho, você pode procurar ele na internet, não sei se eu vou colocar uma imagem aqui no vídeo, mas ele foi um aparelho de entrada e ele era um Android muito bom. Eu estava muito satisfeito com ele para as coisas da época. Obviamente, depois de um tempo, ele ficou desfasado e eu tive que trocar. E quando eu tive que fazer essa troca, eu estava escolhendo naquela época entre o iPhone 5, que não é o 5S, nem o 5C, o iPhone 5 mesmo, aquele de metal bonitinho, e o Moto G de primeira geração, o Moto G ou o Moto X naquela época. Foi bem na época que o Google tinha comprado a Motorola, então os aparelhos estavam muito bons, eles estavam com o Android quase puro e tinha toda essa expectativa de que os aparelhos da Motorola teriam um grande avanço e realmente eles tiveram. São aparelhos que estão até hoje no mercado praticamente com o mesmo conceito, a mesma construção. E quando chegou o tempo de eu trocar do iPhone 5, eu peguei o iPhone SE. Não o SE atualmente que vocês têm, que é aquele que baseado no iPhone 8. Tô falando do SE de primeira geração, aquele lançado em 2016. E foi o aparelho que eu usei até esses dias. E eu tive que trocar ele não porque o sistema ficou desatualizado, porque o iOS ainda está atualizado nele. Mas eu acabei tendo que trocar porque ele acabou dando alguns defeitos e realmente tive que fazer a troca. E quando eu fui fazer a troca eu fui ver os preços dos iPhones e realmente não foi nada atrativo. Então nessa nova troca eu fiquei entre o Motorola One Fusion e o iPhone 12 mini. Obviamente com uma diferença de preço gigante. Eu sei que o iPhone 12 mini não é um celular intermediário ali, ele é o de entrada dos tops de linhas da Apple, mas como eu estava com esse é um aparelho intermediário, assim, meio que de entrada da Apple, o fato é que eu não preciso tanto assim do celular atualmente para realizar as tarefas do dia a dia. E então, por questões realmente de preço, eu tive que escolher um Android que seria que cabesse mais no meu bolso. E nessa época eu fiquei entre o Motorola One Fusion e o Moto G9 Play. O Moto G9 Play é um celular que a minha mãe usa, então já tinha uma experiência com ele, via que é uma experiência bem fluida, mesmo no Android 10. Então achei bacana e falei, putz, acho que vale a pena arriscar. Nessa época eu também cogitei aparelhos como Samsung e Asus, que são aparelhos Androids que também entregam uma boa performance, mas entre Motorola, Samsung e Asus eu fiquei com a Motorola. E nessa época o Android 10 ainda era o sistema operacional vigente, tanto do One Fusion quanto do G9 Play. E ele tem uma diferença bem sutil para o Android 11, mas eu acho que são correções que estavam sendo necessárias no Android há muito tempo. E para você que está acostumado com iOS, a peculiaridade da atualização do Android é que ela não sai igual a da Apple. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Porque a atualização do Android vai depender da fabricante. Então a Motorola vai ter que realmente soltar para você. E nesse quesito Motorola, você é péssima. Inclusive já lançaram o Android 12, a gente não tem nem previsão, não sabe qual vai ser a lista de aparelhos que serão atualizados, mas pode ter certeza que você provavelmente vai ter que esperar o anúncio do Android 13 para eles conseguirem atualizar para o 12 o seu celular. Isso se atualizar. E já que estamos falando de sistema operacional, vamos comparar o Android 11 com o iOS. Eu acho que o Android 11 não deixa tão a desejar quanto o iOS. Uma coisa que eu senti muita falta foi aquela barrinha de pesquisar que a gente tem no iPhone, né? Então a gente desliza para baixo, a gente tem uma pesquisa bem completa. Esse sistema de busca, por favor, Google, copie isso da Apple. Isso é essencial, eu acho que para um aparelho. Eu acho que um usuário de iPhone não vive sem essa barra de pesquisar. Pelo menos eu usava muito. Eu não tinha todos os aplicativos na tela, então sempre que eu ia fazer alguma coisa eu digitava. Essa facilidade de você, por exemplo, digitar um aplicativo se você não tem instalado. E o iOS já fala para você onde baixar, na Apple Store no caso. Isso é um negócio que está muito em falta no Android. Se você faz uma pesquisa no Google, por mais que seja um sistema de busca incrível, ele não te dá nenhum resultado tão relevante quanto o da Apple.
E a galera fala muito de personalização no Android, que você pode personalizar um negócio aqui, outro lá, mas sinceramente é uma personalização hoje bem rasa. Obviamente que você consegue colocar outros lançadores, mas isso vai ter um peso ali no sistema, porque meio que o seu lançador principal vai continuar rodando. Então, para isso não acontecer, é mais fácil você usar o sistema mesmo. Os gadgets eu não achei tão bem fluidos quanto da Apple. Então, aquela velha lenda de quando a Apple faz, ela faz direito, é uma máxima fantástica, assim. Que agora no Android eu percebi como que esse negócio pode ser mal feito. Bem, talvez a sua maior preocupação seja sobre a migração. Isso eu não vou poder falar aqui nesse vídeo porque eu não fiz a migração do meu iPhone pro Android de uma forma digital. Ele tem essa opção de fazer essa migração, mas eu não usei porque eu queria realmente resetar o celular. Eu estava com o iPhone muito carregado, desde o iPhone 5 ele estava basicamente o mesmo dispositivo. Eu precisava esvaziar, então eu resolvi começar do zero. E um dos testes que as pessoas mais fazem quando eles pegam um celular é rodar o jogo Asphalt. O Asphalt é um jogo bem pesado de corrida e que ele dá uma ideia da capacidade do aparelho de reproduzir jogos, de como vai ser o desempenho dele, como que vai ser o comportamento dele. E no Android 10 esse jogo não rodou no meu celular. Agora que atualizou para o Android 11 eu não testei. Mas foi uma surpresa assim meio desagradável, porque como assim um jogo que tá rodando em todos os celulares não tá rodando no meu celular, sabe? Então foi algo meio complicado, porque principalmente o OneFusion não é um celular de entrada, ele é para ser um intermediário. Então eu senti essa falta aí, viu? Porque obviamente a gente tem essas diferenças com os desenvolvedores. Então, por exemplo, o Real Racing funcionou super bem no meu celular, eu não tive nenhum problema, mas putz, sabe? O jogo que a galera geralmente usa para testar o celular não funcionou no celular. Meio complicado. Falando de uma experiência real de jogos, eu costumo jogar o Teamfight Tactics da Riot, que é um derivado, um auto-chess ali do League of Legends. E eu não senti uma experiência boa também. A minha experiência em dispositivo móvel, por exemplo, eu jogo bastante no iPad. Não foi nem por conta do tamanho em si, mas por conta de travamentos, a taxa de download eu não achei tão eficaz. Então teve essa diferença aí, teve essas complicações. E hoje eu não jogo Teamfight Tactics no meu celular porque eu tenho medo de travar e eu perder a ranqueada. Então eu fico um pouco inseguro nessa parte. Obviamente que podem vir correções futuramente que melhorem isso, mas pela primeira impressão não foi nada agradável. E eu acho que uma diferença bem marcante das duas plataformas, assim, dos dois sistemas, é a galeria de fotos. No Android a gente tem o Google Fotos, ele funciona de uma forma um pouco nebulosa para mim ainda, só que a galeria do iPhone também funciona assim, porque meio que ele sobe na cloud, você não tem um controle tão exato disso, e no Android ele faz a mesma coisa, ele sobe para o Google Fotos e às vezes tem uma complicaçãozinha ali de você conseguir baixar, de você conseguir fazer essa transferência. No iPhone eu já usava muito dos aplicativos do Google, eu pago o Google Drive como o meu sistema de armazenamento principal. Então toda a galeria, toda a gama de produtos do Google, eu estava muito familiarizado com ele já no iPhone. Eu não usava tanto as coisas da Apple em si. Então eu ficava bem à mercê disso e eu sentia uma falta dessa integração. Então, por exemplo, você conseguir baixar de vários arquivos de uma vez no Drive. E eu falei, putz, acho que no Android essa experiência vai ser melhor, né? Então essa falta de integração do Google Drive com o iOS, eu falei, putz, no Android provavelmente isso vai ser melhor, né? E novidade não foi. Foi a mesma coisa. As mesmas dificuldades que o Google Drive tem no aplicativo para o iOS, ele tem no Android também. Então eu senti meio que no 0 a 0, porque não funciona tão bem nenhum dos dois. E aqui vem a pior coisa que eu senti falta no Android, que é o aplicativo de notas. Para você que não sabe, no iOS a gente tem um sistema nativo de notas, que são basicamente textos. É como se fosse um Google Docs ali, um pouco mais fácil. Você consegue colocar imagem, você consegue editar bem o texto. É um sistema de notas incrível, pelo menos eu usava muito. E a gente não tem esse aplicativo nativo no Google. E até agora eu tô órfão disso. Eu sei que existem outros aplicativos, mas eu não quero ficar à mercê de um aplicativo e depois ter que migrar tudo de novo. Então hoje, sempre que eu preciso escrever alguma nota, deixar alguma coisa anotado dessa forma, eu ainda acesso a iCloud para conseguir acessar esse sistema de notas do iOS que eu fiquei órfão. E para você que é criador de conteúdo, eu vou falar sobre o Instagram. O Instagram tem suas peculiaridades no Android. A gente está um pouco acostumado a ter um sistema padrão do Instagram. Então, por exemplo, quando você abre o Instagram no iPad, ele não vai ter um layout diferente. Ele vai ter ele tem um layout bem reduzidinho no centro da tela.
para manter a mesma estética, para deixar tudo meio que padrãozinho e você ter a mesma experiência em todos os dispositivos. Eles tentam maximizar isso da melhor forma. E quando você abre o Instagram no Android, ele realmente é bizarro. Primeiro pela qualidade de câmera. Então, se a gente fala de qualidade de câmera do Instagram para o iPhone, como você tem menos dispositivos para você se atentar, a câmera no iPhone vai ser mais otimizada, porque eles só precisam se preocupar com o software de uma câmera. E quando a gente fala disso para o Android, eles precisam fazer para todos, então eles deixam meio que uma câmera padrão para isso funcionar em todos os aplicativos. E isso pode ter uma interferência ali se você é um criador de conteúdo direto da plataforma. Então, se você precisa usar o Instagram para trabalhar, eu recomendo você continuar no iOS. Mas não é uma coisa que vai te fazer muita falta no Android também. Você vai ter uma experiência relativamente boa, só que se você está acostumado com o iOS, acho que você vai sentir um pouco de dificuldade. Eu preciso falar sobre o critério de lançamento. O critério de lançamento é um critério que eu uso para escolher meus dispositivos, tanto notebook quanto celular, todos esses aparelhos relevantes da tecnologia. Então, para o meu dispositivo não ficar desfasado muito rápido, eu tendo a escolher os dispositivos que foram lançados até um ano daquela data. Então o One Fusion foi lançado ano passado e quando o iPhone 5 foi lançado eu comprei ele um ano depois, e assim mesma coisa o SE, comprei ele um ano depois para ele ficar muito mais tempo comigo. Então essa também é uma justificativa de por que eu acabei escolhendo esse dispositivo. E vamos falar um pouquinho da construção do One Fusion. Aqui ele está com uma peculiaridade de uma bordinha atrás, que é para colocar no carro. Só um adesivinho padrão da Miniso que você coloca no celular e ele vai ficar meio que magnetizado. Ó, o MagSafe aqui no Android. Bem, como eu estava com o iPhone SE, eu não tinha essa experiência de ter uma câmera protuberante aqui. Essa capinha que eles mandam junto com o celular, ela funciona muito bem, protege até que bem, ela tem uma bordinha um pouco maior, então isso acaba não sendo uma preocupação tão grande. Eu também não uso muita câmera de celular, por eu sou fotógrafo, então acaba que eu não me preocupo tanto com isso, mas eu fico um pouco despreocupado até com essa característica. Sobre o tamanho, foi uma coisa que eu senti bastante diferença, porque eu estava acostumado com celular pequeno, e basicamente você não consegue comprar um Android pequeno hoje em dia que funcione bem. Você não tem um celular potente e pequeno hoje na gama de celulares do Android. Então o tamanho foi uma coisa que eu senti bastante diferença no começo, mas depois você se acostuma e realmente ter uma tela maior faz um pouco de diferença. Não sei se precisaria ser tão grande, porque essa daqui ela tem aquela... Não sei se ela precisaria ser tão grande, porque essa tela tem aquele conceito de uma tela expandida, que fica muito bonito quando você está assistindo um vídeo meio que cinema, assim, mas na prática, a maior parte do tempo você vai ver alguma coisa com borda, porque não tem nada para esse formato. E nesse celular, particularmente, é uma coisa que você não tem no G9 Play, a Motorola tem um erro muito grotesco de construção de celular, que é esse buraquinho aqui. Esse buraquinho é a saída de som do celular. Então sempre que você está escutando alguma música, você está, sei lá, escutando alguma chamada que esteja no Viva Voz, o som sai por aqui. Só que, por mais que essa capinha se esforce ainda ter uma protuberância aqui para o som não ficar abafado, isso acontece demais. É um erro grotesco de construção da Motorola. Motorola, toma vergonha na tua cara. Isso foi ridículo. E foi mais ridículo ainda porque no G9 Play essa saída de som é como nos iPhones, aqui embaixo. Então isso faria muito mais sentido. Então fica a dica aí. Se você pegar um celular que tem uma saída de som e você usa muito essa saída de som atrás do celular, não pegue. É realmente horrível. Baldu do Futuro editando o vídeo aqui só para comentar um pequeno detalhe que eu esqueci. É sobre o leitor digital. O leitor digital na parte de trás do celular, como é no One Fusion, ele foi um pouco problemático para mim. Eu acredito que o melhor local para ele seja ou mesmo a lateral, ou como em alguns modelos, por mais que você não tenha tanta segurança, ou na frente dele, como era no iPhone SE, e alguns outros celulares colocam por baixo da tela o leitor digital, né? Principalmente quando você está dirigindo, que você tem que colocar a mão por trás do celular, então tem essa dificuldade. A leitura é rápida, simples, é muito funcional, não deixa a desejar nesse aparelho, só que a localização dele para mim foi um pouco problemática, apesar de ser comentado que é uma das melhores localizações na parte de trás. Para quem já tem experiência de ter ele na parte da frente, isso pode ser bem chato às vezes, principalmente quando você precisa desbloquear rápido o celular. Falar sobre os botões, eu estava muito acostumado com os botões do iPhone serem todos aqui na lateral esquerda, e esses aqui são todos na lateral direita. Então eu senti uma dificuldade um pouco grande de adaptação, porque eu estava acostumado sempre a virar o celular para esse lado, para você ficar mais perto dos botões aqui, e agora você vira para esse lado. Foi uma diferença meio que esquisita.
porque eu não estava acostumado. Mas hoje em dia tem muitos celulares que usam botões ou nas duas bordas, ou somente na borda direita também. E em comparação com o Android, esse daqui tem um botão extra, que é um botão para o Google Assistente. Sinceramente, às vezes é bom, mas na maioria das vezes ele é ruim. Então temos essa dificuldade aí, porque eu estava muito acostumado a apertar o botão do volume e saiu sempre primeiro, então eu acabei apertando bastante ele. E às vezes você aperta muito ele sem querer e você ativa o Google Assistente. E tá aí uma coisa importante de se falar. O Google Assistente. E sinceramente eu acho a Siri melhor nesse quesito. Porque a Siri você consegue responder, ela responde muito mais fácil a você quando você está com a tela bloqueada, quando você está em algum outro aplicativo. E para reconhecimento de voz até, eu achei a Siri melhor que o Google Assistente. E eu particularmente usava até que bem a Siri, então não sei se é só uma questão de costume, mas eu senti essa diferença um pouco grande. Falando sobre conectividade. Conectividade é um fator importante quando você vai comprar um celular Android. Porque muitos dos celulares Android eles têm uma taxa de download muito baixa, então vai ser uma experiência muito pequena para você. Esse daqui, se não me engano, ele tem 800 e alguma coisa de taxa de download, e o G9 Play também tem uma taxa um pouco alta. Mas se você pega os outros celulares intermediários da Motorola, tanto o G9 Power, G9 qualquer, whatever, ele vai ter uma taxa de downloads ali perto de 390, e isso eu achei bem complicado, porque para um celular você ter uma taxa de download tão baixa, eu achei esquisito, de verdade. E falando sobre a câmera agora, eu como um fotógrafo posso ter um pouco de prioridade nesse assunto. E as duas câmeras não decepcionam tanto. Então, tanto a câmera do iPhone, ela tem essa fama de ser fantástica, mas ela tem suas limitações, principalmente que eu estava com a câmera da época do iPhone e tudo mais. Não tive uma experiência com as câmeras atuais, mas ele não deixa muito a desejar não. Obviamente que a câmera ultra-wide e a macro elas são de uma qualidade bem pequena, então ele usa muito software para tentar corrigir isso, para tentar deixar uma foto melhor, e funciona até que bem. Mas uma característica da câmera principal que eu não gostei é justamente o software, porque todas as fotos que você tira no Android, elas ficam com cara de Android, não importa o que você faça. Uma característica marcante do tratamento desse software que fica muito gritante. Você bate o olho e fala assim, é foto de Android, sabe? E meio que, sei lá, eles têm um preconceito quando a gente vê uma foto dessa de nossa, parece uma foto de baixa qualidade. Mesmo a câmera sendo boa. E falando sobre bateria. Bateria é um fator muito complicado quando a gente fala de iPhone. Já teve vezes que eu tive que carregar 2, 3 vezes ao dia. Então, eu tenho, inclusive, um powerbank gigantesco por conta de você ser acostumado com Android, que você é acostumado que você vai ficar sem bateria. E isso é um fator que acontece muito no iPhone. É uma preocupação constante dos usuários. E quando mostraram a proposta do iPhone SE novo, que tem uma bateria ridícula, eu falei assim, não vou continuar nessa bosta. Desculpa, Apple, não sou otário. E a bateria dos Androids realmente se provou. Eu fico 2 dias tranquilo com essa bateria, sem precisar carregar. Atualmente, que agora eu estou usando uma Mi Fit, que consome um pouco mais da bateria, que consome mais essa conectividade Bluetooth do celular, ele está durando um pouco menos, mas ainda consigo chegar a 2 dias com um tempo razoável de uso de tela. E falando em preço, sinceramente, eu acho que a maior diferença, assim, que não me fez pegar o iPhone, eu estava cogitando também pegar aquele programa do Itaú para sempre, do iPhone para sempre, né? Mas é um valor muito alto para o celular, o iPhone sai muito caro ali. E por questões financeiras mesmo, eu resolvi vir para o Android com um celular mais barato, porque eu não estava com tanta grana, e principalmente agora, no meio da pandemia, que a gente tem esse regime de home office, eu estou usando muito menos o celular. E para eu não ser só um cagador de regra aqui, ficar falando para você fazer isso, fazer aquilo, faça você mesmo a sua pesquisa. O site que eu usei para pesquisar os celulares foi o Compare Celular, do Tudo Celular. Então você digita lá qual que é o modelo de celular que você está procurando, você digita os outros modelos, você consegue comparar as especificações técnicas. Fique de olho nos lançamentos da Motorola, coloca todo mundo lá, principalmente nessa questão de conectividade, porque eu acho que pode ser um gargalo muito forte para você ficar esperando carregar muitas coisas. Então, uma coisa que talvez eu senti muita diferença quando eu fui para a Apple é justamente a taxa de download dela ser muito otimizada. Então, o sistema que ele usa para fazer o download das mídias, de não deixar você esperando, essa responsividade muito rápida, mesmo com uma internet ruim,
foi algo que me surpreendeu na época e que eu sentiria muita falta se eu pegasse um celular lento. Então, se atente a essa questão da conectividade. Falando ainda do processador, o processador do One Fusion, ele é um processador mais potente que o do G9 Play, mas meio que na prática isso não faz tanta diferença. O que eu diria, não tenha medo do Android, mas eu acho que se você está acostumado com um celular um pouco mais top de linha no iPhone, você vai precisar comprar um celular top de linha no Android também. E às vezes o preço não vai compensar, principalmente se você já tiver todo um histórico, toda uma questão de arquivo. Principalmente se você for um usuário muito assíduo dos produtos da Apple, de alguns aplicativos, de coisas que você não viveria sem. E a pergunta que fica, eu voltaria para o iPhone? Sim, voltaria. É uma coisa que eu estou até planejando atualmente, principalmente quando eu estou pensando no próximo upgrade que eu vou dar no meu computador. Porque eu estou vendo que o desempenho de softwares gráficos no Mac está funcionando muito melhor. E quando você tem todo um ecossistema da Apple, a sua vida funciona como uma mágica, basicamente. E hoje em dia você ter essa integração do Android com Windows eu não achei tão grande também. Obviamente tem algumas facilidades do Google, como o Google Drive, que funciona muito bem para mim e que hoje não me deixam a desejar. Mas a vida funciona como mágica na Apple e isso é uma coisa que o Android ainda vai ter que caminhar um pouquinho para conseguir alcançar ela. E uma pergunta final, me arrependo do One Fusion? Do One Fusion sim, porque eu acho que pelo preço dele ele não entregou o tanto a mais a diferença de preço dele para o G9 Play. Então provavelmente se eu pudesse voltar no tempo, compraria o G9 Play. Porque era mais barato, porque ele é mais leve e ele está entregando praticamente a mesma performance. Mas hoje em dia, pelo que eu vi, tem um lançamento da Motorola recentemente que ainda não chegou no Brasil. Ele é muito parecido com o outro que eles fizeram, que eles estão fazendo uma sacanagem para vocês. Então vou deixar aqui na tela quais são os celulares que eu não sei se vão chegar no Brasil, mas que seria uma recomendação minha por questões que eu escolhi o One Fusion G9 Play. Então vou deixar a recomendação e uma contra-recomendação, tá bom? Então esse foi o vídeo. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Não esquece de deixar um like e compartilhar o vídeo. Se inscreve no canal para ver as próximas coisas. Prometo não demorar um ano para voltar dessa próxima vez. E até mais.